Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira para juntos estudarmos a palavra do Senhor, no nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E é com muita alegria no meu coração e um privilégio muito grande de podermos estudar juntos a palavra do Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos e nós, juntos, como igreja, entrarmos no trono da graça de Deus, pedir a presença dele nessa noite, que ele venha nos direcionar, nos iluminar, trazer todo tipo de auxílio para o estudo da palavra dele, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno e santo, na tua presença nós estamos, Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, por todas as coisas. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque antes do Senhor nos formar, antes do Senhor nos fazer, o Senhor já tinha, ó Pai, nos escolhido, Deus, para sermos seus filhos, ó Pai, através do sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Pai querido, faça o presente, Senhor, essa noite, ó Pai querido, nesse culto de ensino da palavra do Senhor. Deus, nós não queremos aqui, ó Pai, palavras vindas do nosso coração ou de homens, Senhor, mas nós queremos, Deus, que o teu Espírito Santo confirme no nosso coração, Pai, tudo aquilo que vier diretamente do teu trono para nós, Deus. Todas as ferramentas usadas essa noite, Pai, seja somente um canal, Pai querido, para que a tua palavra entre no nosso coração, faça morada, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você a escutar um cântico comigo. Um cântico novo. Deus tem dado a honra ao nosso ministério de algumas músicas novas. E hoje eu queria apresentar uma música para vocês. É uma música muito bonita, fala muito ao meu coração. Uma música que a Dayana Gomes compôs e nós estamos tendo o privilégio de adorar o Deus com ela. E eu queria que você prestasse atenção na letra. Eu tenho certeza que essa letra vai falar muito com você, que essa música vai ficar na sua mente igual ela fica na minha, não sai. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Pode o mundo desmoronar, em ti, Senhor, eu vou confiar. Minha esperança está em ti, minha força eu sei, vem de ti, alivia a minha dor, escuta o meu clamor, alivia a minha dor, escuta o meu clamor. Ei, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Ei, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Pode o mundo desmoronar, em ti, Senhor, eu vou confiar. Minha esperança está em ti, minha força eu sei, vem de ti, alivia a minha dor, escuta o meu clamor,
alivia a minha dor, escuta o meu clamor. Vem, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Vem, Senhor, vem me curar e me restaurar. Vem, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Vem, Senhor, vem me curar e me restaurar. Oh, aleluia, aleluia. Pode o mundo desmoronar, em ti, Senhor, eu vou confiar. Minha esperança está em ti, minha força eu sei vem de ti, alivia a minha dor, escuta o meu clamor, alivia a minha dor, escuta o meu clamor. Vem, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Vem, Senhor, vem me curar e me restaurar. Vem, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Vem, Senhor, vem me curar e me restaurar. Eu sei que só tu pode poder de me curar e me restaurar. Eu sei que só tu tens o poder de me curar e me restaurar. Eu sei que só tu tens o poder. Eu sei que só tu tens o poder. Eu sei que só tu tens o poder de me curar e me restaurar, de me curar e me restaurar. Chame ele, chame ele, chame ele, chame ele, chame ele essa noite. Oh, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, me fortalece na força do teu poder. Vem, Senhor, vem me curar e me restaurar. Vem me curar
e me restaurar. Oh, aleluia, Jesus. Venha, Senhor, venha nos curar, Pai. Venha nos restaurar, Senhor, essa noite, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem mais demora, queria te convidar a abrir sua Bíblia junto comigo em Efésios, no capítulo 1, no dos versos de número 3 ao verso de número 14. Queria que juntos nós pudéssemos ler esse texto bíblico. Amém? Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, tá? Eu vou colocar na tela, talvez fique mais fácil para você acompanhar comigo nessa versão. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus, assim, o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Jesus Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém. Oh, glória a Deus. Que texto lindo. É um texto que tem falado muito ao meu coração esses dias. Deus tem usado esse texto para falar muito comigo. Eu queria que essa noite nós pudéssemos trazer algumas questões à tona em relação a esse texto. Paulo escreveu essa carta foi Paulo que escreveu, para os crentes de Éfeso. Né? Ela foi direcionada, né, encaminhada para os irmãos ali de Éfeso. Mas vários estudiosos, eles colocam que não era, talvez, essa a intenção de Paulo. Paulo, ele queria que essa carta fosse como uma carta, uma carta circular, que ela fosse em todos os lugares onde ele passou. Então, a intenção de Paulo não era que essa carta fosse somente para uma comunidade específica. E ela foi primeiramente enviada a Éfeso e, em seguida, às demais igrejas vizinhas ali de Éfeso. E então é interessante a gente entender essa carta como uma carta geral aos cristãos e não uma carta a uma igreja específica. Todos os ensinamentos que tem nessa carta revela um amadurecimento muito grande de Paulo,
né? Paulo amadureceu muito durante esse tempo, já estava mais no final do seu ministério como apóstolo, ele já tinha feito muitas coisas, já tinha anunciado Jesus em muitos lugares, e então ele escreve essa carta, e essa carta ela tem um valor teológico e um simbolismo para os cristãos de forma muito singular. Ela deixa de lado muitos conceitos ou preconceitos que a igreja cristã tinha até aquela época para nos trazer alguns ensinamentos muito interessantes. E o primeiro ensinamento que eu queria que nós conversássemos um pouquinho era exatamente a posição de Paulo ou a situação de Paulo quando ele escreve essa carta. Quando escreveu a carta, já fazia 30 anos que Paulo havia se convertido ao cristianismo. Então, William Barclay vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. A importância que esse autor dá para essa carta aos Efésios. John Markley considerou Efésios o maior e o mais amadurecido de todos os escritos paulinos. Ele já havia feito 3 viagens missionárias, ele já havia estabelecido várias igrejas ao redor do mar Mediterrâneo e agora ele estava preso em Roma. Se você for estudar um pouco mais do texto ou um pouco mais da história de Éfeso, era uma cidade muito comercial, era uma cidade bem central. E se você olhar um pouco ou estudar um pouco da história de Paulo com essa cidade especificamente, parecia que ele tinha um amor muito grande. Talvez essa seja a cidade que ele mais passou a maior quantidade de tempo durante as suas viagens missionárias. Ele, em uma só das suas viagens, ele passou por mais de 3 anos em Éfeso, então ele tinha um amor muito específico, muito especial por essa comunidade, por essa igreja. Então, talvez por isso ele decidiu, né, escrever primeiramente para ela, talvez por esse amor e esse apego que Paulo tinha. E aqui a gente vê, né, logo de cara um amadurecimento de Paulo. Já não era mais uma pessoa que tinha conhecido ou se entregado a Jesus de novo, com uma ansiedade muito grande em anunciar Jesus, em constituir igrejas. Aqui a gente já vê Paulo numa situação bem mais complexa do que no início do seu ministério. Ele estava preso, ele tinha pedido para encontrar com o imperador de Roma, então ele estava preso em uma casa alugada, era uma prisão domiciliar, mas ele estava preso nesse momento em que ele escreve essa carta. Ele não escreveu só essa carta durante esse período de prisão, ele também escreveu pelo menos mais 2 cartas endereçada a, a, a outras comunidades. E aqui a gente vê e a gente consegue entender a importância dessa carta nos estudos paulinos. Queria que nós dessemos um pouquinho mais de atenção a essa situação de Paulo, porque o Hernandes Dias Lopes ele coloca que Paulo não quis pôr os holofotes em sua dolorosa situação como prisioneiro em Roma, mas que nesse início ele preferiu elevar os seus pensamentos às alturas excelsas das gloriosas bênçãos espirituais que temos nas regiões celestes. Ponto importante desse trecho, logo ali no início do livro, ele faz uma saudação inicial e depois ele vem com esse primeiro trecho de louvor e de engrandecimento ao Senhor. Esse trecho ele fala ao nosso coração de forma muito especial, porque ele resume toda a obra da redenção que Jesus Cristo, né, praticou ali na cruz do Calvário. Ele resume todo o plano de salvação, ele resume toda a intenção de Deus quando ele mandou Jesus
vir aqui e nos resgatar. Talvez, se fosse nós no lugar de Paulo, nós estaríamos fazendo uma carta murmurando, nós estaríamos fazendo uma carta dizendo que estávamos presos pelo Evangelho, mas Paulo, ele preferiu. E aí, esse situação dele já é uma situação de alguém maduro na fé, de alguém experimentado em Deus. Não é uma situação mais de uma pessoa nova na fé. Então ele, mesmo preso, ele preferiu engrandecer a Deus por todas as gloriosas bênçãos espirituais. Talvez materialmente Paulo não tivesse bem. Talvez eu e você hoje, materialmente, não estejamos bem. Mas nós precisamos de deixar de olhar para as coisas que são terrenas e passageiras e olhar para as bênçãos espirituais que Deus tem nos dado nas regiões celestes. Amém? O S. Scott diz que Efésios 3-14 é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo, pelo Espírito, segundo o propósito do eterno Deus. Olha que interessante. Não tinha ainda parado para analisar esse texto dessa, com essa importância. É um salmo de Paulo. Aqui a gente vê claramente o interesse poético de Paulo em escrever essas palavras. E mais para frente a gente vai entender realmente o porquê Paulo escreveu dessa forma. Então, traz muito ao nosso coração essa questão. Eu queria que nós tivéssemos essa visão de que é um desejo do coração de Paulo de salmodiar de alegria a Deus. Amém? John Stott, no grego original, esses versículos formam uma sentença gramatical complexa. As palavras fluem da boca de Paulo numa torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar fôlego. Ele não faz pausa e nem pontua as frases com pontos finais. Então, para John Stott, parece ser algo que vem do fundo do coração dele quando ele estava escrevendo, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com o coração grato, tão cheio de amor e de alegria, entendendo, depois de 30 anos de evangelho, depois de preso, ele entender a grandiosidade das bênçãos espirituais e tudo o que Deus espera, tudo o que Deus sonhou, e ainda entender os propósitos futuros dessas bênçãos celestiais, que um dia vai chegar em que todos nós seremos reunidos, os que estão na terra, os que estão nos céus, que já morreram com Cristo, e que vamos viver juntos como família, né? Tudo isso alicerçado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? John Mackley escreveu numa linguagem poética. Eu achei muito interessante essa afirmação dele. Ele fala que esse texto é uma adoração rapsódica, e eu fiquei sem entender o que é rapsódica e fui no dicionário. E rapsódica, nesse contexto, e principalmente lá na Grécia Antiga, ele era um fragmento de um poema épico, declamado de maneira independente do resto da obra. Então, pega a parte mais importante de um poema, que talvez não faça sentido com mais nada, porque a intenção de Paulo em escrever todo o livro, né, ou essa carta aos Efésios, é dar a eles ferramentas para como continuar sendo cristão, para como viver uma vida de um cristianismo verdadeiro. Mas ali nesse início, ele pega tudo aquilo que é mais importante que os cristãos dessas comunidades precisavam de entender, que era as bênçãos de Deus de forma espiritual. E aí ele coloca que ela é comparável à abertura de uma ópera, que contém as sucessivas melodias que se seguirão. Então, é comparado a abertura a algo, o maior valor, o maior peso de toda
de todo o poema, a chave de um poema, talvez aquilo que mais abre ou pudesse abrir os olhos dos cristãos daquela época. E talvez por isso que ela abre os nossos olhos quando nós começamos a ler esse texto de forma um pouco mais profunda, olhando com maior significado para essas palavras de Paulo. Talvez nós pudéssemos querer logo as orientações de Paulo, mas o mais importante nesse início, e que a maioria dos estudiosos coloca, é a forma com que Paulo inicia. Então, talvez seja mais importante entendermos o que são as bênçãos que Deus, as bênçãos celestiais que Deus colocou à nossa disposição, entendermos qual o plano verdadeiro de salvação, como Deus fez isso, e está tudo resumido nesses 14 versículos do início da carta aos Éfesos. Né? Olha que coisa linda, como Deus tem feito prodígios e maravilhas em nossas vidas. Então nós podemos concluir nesse texto que através de Cristo nós recebemos todos os benefícios de conhecer a Deus. Então, tudo o que nós podemos ter de benefícios em conhecer a Deus, Cristo nos deu na cruz do Calvário. Não existe nada tem mais valor, nada tem mais significado. Nós fomos escolhidos para receber a salvação. Nós fomos escolhidos por Deus. Talvez você possa olhar para você e falar assim: eu não sou ninguém, eu não represento nada, eu não sou ninguém nessa jornada. Mas isso é mentira de Satanás. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser filho de Deus através da adoção em Jesus Cristo. Antes de criar o mundo, Deus já tinha um plano para restaurar essa unidade, para restaurar tudo. Deus já tinha tudo colocado. E o texto bíblico deixa bem claro que antes de criar o mundo, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos separou para sermos um com Ele através de Jesus. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. A profundidade desse início, a profundidade desse texto. E aí continuamos. Nós fomos perdoados e depois nós fomos adotados como filhos. Olha aí, você é importante. Você é filho de Deus. Olha que importância que nós temos hoje. Nós fomos adotados através do sacrifício de Jesus. Nós somos adotados. Pode se orgulhar, bata no peito e fala: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais criatura, eu sou filho. Através de Jesus, eu fui adotado como filho de Deus. Eu tenho todos os benefícios de ser filho de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Como é tremendo esse texto, como é tremendo entender esse texto. Que coisa linda, glória a Deus. Vamos continuar. Recebemos os dons do Espírito Santo. Olha, mais uma graça, mais uma dádiva. Nós recebemos os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Nós recebemos poder, nós recebemos o Espírito Santo como consolador, nós recebemos o Deus aqui nessa terra habitando em nós, habitando dentro de nós. Nós sim somos alguém que tem um valor importante demais para Deus, a ponto dele mandar o seu Espírito Santo habitar em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, profundidade dessas palavras, como isso alegra o meu coração. O poder de fazer a vontade divina e a esperança da vida eterna com Cristo. Nós recebemos os dons do Espírito Santo, o poder de fazer a vontade divina. Esse é um outro ponto muito importante. Poder de fazer a vontade divina. Satanás, ele tenta nos colocar o tempo todo que a carne é fraca, que nós não temos condição, mas nós recebemos o poder de vencer. O poder de querer agradar a Deus e o poder de agradar a Deus. Na oração que Jesus nos ensina, ele é bem claro.
E ele fala assim, ó, não nos deixe cair em tentação. A Bíblia fala que todas as tentações elas são humanas, das nossas próprias vontades. Mas Jesus nos ensina, olha assim, ó, Pai, o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder, não nos deixe cair em tentação. Olha que texto lindo. E nós recebemos isso através de Jesus Cristo. Nem em tentação, se nós estivermos ligados com Deus, Ele não nos deixa cair. Nem a nossa carne tem poder sobre nós, se nós estivermos ligados em Deus. Olha que lindo, olha que texto lindo. Nossa, como isso alegra o meu coração. E nós ainda recebemos a esperança da vida eterna com Cristo. É uma esperança, a vida eterna com Cristo. Por fim, Ele vai reunir os que estão nos céus, que estão na terra, e nós vamos viver com Cristo eternamente. Olha que lindo. E como temos um íntimo relacionamento com Ele, podemos gozar de suas bênçãos. E essas bênçãos, elas não são somente terrenas, e elas não são só aqui. Elas são bênçãos eternas. Elas são bênçãos hoje, foram bênçãos ontem, são bênçãos amanhã, elas são bênçãos eternas. Elas não têm tempo, elas são atemporais. E elas não vêm dessa terra. Não é bênção aqui desse lugar, desse universo onde nós estamos, que é tão cheio de problemas e tão cheio de erros. Essas bênçãos, ela vem do reino espiritual de Cristo. Então, todas as vezes que alguém chegar perto de você e dizer que você não é ninguém, mostre esse cântico, mostre esse salmo para essa pessoa. E fala assim: não, eu sou alguém e eu sou muito importante. E eu estou vivendo o melhor dessa terra, porque eu tenho todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu ainda vou viver com o meu Deus. Pode tudo desmoronar, mas no meu Deus eu vou confiar. Minha esperança está somente nele. Minha força vem somente dele, porque ele alivia a minha dor, ele escuta o meu clamor, ele alivia a minha dor. Então eu peço, vem Senhor, me fortalece na força do teu poder. Olha, a música não tem a ver com o texto em si, mas tem a ver completamente com o plano de salvação. Deus, ele nos criou, nos chamou, nos escolheu e nos destinou a vivermos com ele através de Jesus Cristo. E enquanto isso não acontece, nós temos todas as bênçãos espirituais ao nosso dispor. Nós temos tudo o que nós poderíamos querer através de Jesus Cristo. Amém? E esse texto também gerou uma música no nosso Ministério de Louvor. A Paula Monteiro, ela foi agraciada com Deus também com uma música relacionada a esse tema e tem tudo a ver com esse texto. E eu queria também que nós cantássemos esse cântico. Esse cântico, ele tem ficado batendo na porta do meu coração. E não há amor maior. Ele fez tudo isso por amor. Ele não fez com nenhum outro objetivo. Ele fez somente por nos amar. Glória a Deus. Você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Você foi destinado por Deus para ter todas essas bênçãos celestiais se você estiver firme em Jesus. Então vamos adorar o Deus com esse cântico que alegra tanto o nosso coração. Amém? Santo Deus, nosso Pai, que nos presenteou com bênção celestial. Santo Deus, nosso Pai, que nos presenteou com bênção celestial. Nos escolheu antes da criação do mundo,
nos adotou como seus filhos por meio de Jesus, aquele que a cruz venceu, tudo por amor, 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 tudo por amor. Santo Deus, nosso Pai, que nos presenteou com bênção celestial. Santo Deus, nosso Pai, que nos presenteou com bênção celestial. Nos escolheu antes da criação do mundo, nos adotou como seus filhos por meio de Jesus, aquele que a cruz venceu, e tudo por amor, 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 tudo por amor. E hoje vive, pra sempre vive, vive em mim, vive em mim, vivo para Ele, somente para Ele. Não há amor maior, não há amor maior. E hoje vive, pra sempre vive, vive em mim, vive em mim, vivo para Ele, somente para Ele. Não há amor maior, não há amor maior, tudo por amor, 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 tudo por amor. Nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Esse salmo de Paulo, esse texto de Paulo, ali primeiramente aos irmãos de Éfeso e depois a todas as outras igrejas e que nos alcança até hoje. Tudo isso demonstra o amor de Deus derramado na cruz do Senhor Jesus. Que nós possamos ter a consciência e a convicção dessa salvação em Cristo Jesus. Que esse texto de Paulo ele esteja completo, arraigado no nosso coração. Que todos os dias nós possamos entender esse amor, entender tudo aquilo que um dia Deus planejou e que Ele realizou e que está consumado em nosso favor. Amém? Deus querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração.
Pai querido, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor colocou esse texto lindo, esse cântico, esse salmo, esse poema no coração de Paulo. Eu tenho certeza que isso não veio somente de Paulo, isso veio de toda a experiência de vida que Paulo teve com o Senhor, Deus. Pai querido, entender esse texto, entender essas bênçãos espirituais, celestiais, entender, ó Pai, esse amadurecimento de Paulo não tem valor para mim, Pai querido, para mim nesses dias. Oh, Pai querido, como tem sido bom entender tudo o que o Senhor tem feito, Pai querido, durante todos esses anos, durante toda essa jornada do homem aqui na terra. Oh, Deus querido, como é bom entender o teu amor revelado em Cristo Jesus e revelado em todas as bênçãos celestiais que nós temos e que nós um dia fomos alcançados através desse sacrifício. Oh, Deus eterno, obrigado por nos entender. Deus querido, não deixe, Senhor, que nenhuma dificuldade nessa vida roube, Senhor, o lugar, ó Pai, desse entendimento em nossos corações, ó Pai. Que nós estejamos sempre com o nosso coração repleto de alegria, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos destinou e porque um dia o Senhor vai reunir todo cristão na face da terra para juntos vivermos eternamente em alegria e em gozo. Louvado seja o teu santo nome, para a honra e glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra, que esses cânticos possam ter proporcionado a você um momento de alegria na presença do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, logo mais nós estaremos juntos fisicamente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.